Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Num outro programa nós falamos de dois sexos e falamos do pingo d'água. Então, falamos da goma e a goma, o pingo d'água, porque tudo era uma goma que foi se transformando até virar água. E o nosso assunto desse programa é o pingo d'água. A formação do ser. A origem da matéria está na força magnética que provém da água. Na água estão todos os fluidos do mal e o que é mal é material. A água só produz o mal que é material, mas se não existisse a água, não haveria esta vida que é material. Portanto, da água provém o tudo deste tudo aparente. Por isso, todos os seres não passam de caixa d'água em pé. Dissolvem-se porque se transformam em água. Somos feitos de quê? Da água, do espermatozoide, que é um líquido, originado da água, e devido a isso somos feitos da água. E quando morremos, viramos água. Do nosso corpo sai o vapor, que é fluido, e vira água. O vapor, fluido do mal, por ser material, é originado da água. O ser material é uma coisa fétida, nojenta, sem qualificação, apenas com um valor aparente, mas a aparência não é verdade. Que é espermatozoide? O espermatozoide, da forma que está colocado nesse contexto, é simbolicamente aquele pingo d'água, querendo dizer uma pequena parte da água que tem a força magnética de geração da vida material, dentro de um carbonário, porque este contexto do pingo d'água está dentro de um contexto carbonário, e que é sempre bom lembrar que é a nossa origem, a origem da matéria, é dentro deste carbonário, que este carbonário é onde a água, a transformação da planície, que era o sexo, princípio cósmico, ou cosmogônico, como queiram, da formação do universo, e a resina, o princípio masculino, a goma, princípio feminino, a resina. E que com o calor do foco de luz, formado pelas virtudes de uns tantos racionais, isto é uma formação de natureza cósmica, totalmente fora do nosso contexto material aqui, que o racional nos antecipa, né? E que depois então vem dar origem ao carbonário. O que seria o carbonário então para o nosso primário entendimento, ou na medida que vamos aprendendo melhor? É onde o foco de luz queimou toda a resina e transformou em cinza, extinguiu a forma de ser daquela resina de natureza cósmica e transformou em cinza, e esta cinza foi penetrada pela água. Então, sendo a cinza o resultado da transformação da resina, que é a parte feminina do universo, né? Ou a parte magnética do universo, e essa parte magnética se dissolve na água, que a água entra por baixo e apodrece. Ao apodrecer, então, começa a formação do nosso universo material. A nossa galáxia Terra começa a formação aí. Eu gosto de referenciar na formação cósmica dada pelo racional superior, quando as terras começam a se separar, lá pelo 13º degrau, mais ou menos, que a água entra por baixo e penetra a cinza, amolece, desce, e esta cinza vai acamando no fundo, em alguma parte, formando então o que nós chamamos de placas continentais. Então, tudo que existe neste contexto do carbonário é um contexto elétrico e magnético, é o conjunto fluídico eletromagnético, diferentes níveis, aonde o pingo d'água passa a ser aquele representante de uma coisa também, uma palavra que o racional superior nos passa, que quando esse processo da água penetrar a cinza, ela dá causa à formação de um mofo branco, exatamente o texto, mofo branco, e que desse mofo branco é uma energia líquida que vai se transformar em seres. Então todos os seres que existem no nosso universo, na nossa galáxia Terra, são originários desse mofo branco. Foi assim que eu percebi, salvo melhor entendimento. Toda a nossa galáxia Terra passa a ter então 3 energias,
que também está bem claro isto no livro Universo em Desencanto. Que 3 energias são estas? A energia líquida transformada em seres e a energia invisível. Então, a parte elétrica e magnética, e formando um conjunto indissociável, porque houve uma penetração cósmica das duas energias iniciais que vieram degenerando e se deformando. Então, o carbonário representa, em uma palavra só, esse estado de podridão cósmica, e era mofo branco. Então, a pureza que nós tínhamos no início ainda dessas transformações, daí é que há a formação dos aparelhos no chão, aí é que começa a formação da reprodução sexual, os animais, os bichos, a categoria dos bichos que começa no 15º degrau, está lá no Universo em Desencanto. A partir do 15º degrau, a formação da bicharada. Mas qual bicharada? A primeira bicharada formada é o animal racional e não o irracional. O irracional é nascido depois, porque nessa formação apenas a classe de animal racional. É aonde nasce. Começar a nascer do chão no 15º degrau e, salvo melhores análises, prestem bem atenção no que eu estou tentando passar adiante. Porque sempre nós, como estudantes, temos ainda óticas, né? Vamos dizer assim, diferentes, porque olhamos por pontos diferentes. É verdade, nenhum está errado. Mas a ótica da formação é uma coisa, a ótica do nascimento é outra. Então a formação dos corpos na goma e na resina, a formação da Lua, a formação das estrelas, as estrelas que são a Terra, é a Terra que vem descendo, são pequenos mundos feitos de terra. As estrelas são pequenos mundos feitos de terra e que têm brilho. E por isso as estrelas interferem na reprodução de tudo que nasce da terra. Entenderam? A Lua é da água, ela nasce mais da água, mas é claro que a água que ainda está com a formação magnética dentro dela. Então toda essa formação cósmica é que vai dar para nós, a partir do momento que a água penetra a cinza, aí é que entram mais ou menos prontas as 7 partes para a formação. E aí é que vem o pingo d'água. O pingo d'água é o substrato de tudo aquilo que já apodreceu e que não tinha mais condição de viver, porque já se transformou na extinção daquilo que já tinha sido extinto. A vida dos racionais se extingue na goma e na resina, e a goma e a resina se extinguem no mofo branco, carbonário. Então, foi a extinção do chão, que era cósmico, e foi a extinção dos racionais, numa segunda extinção, que a primeira foi no início, da pureza, que ainda havia, depois então acabou toda a pureza. E aí então é que vem a podridão, mas mesmo assim ainda de natureza pura, porque há pouco tempo atrás a gente olhava os oceanos, tudo cristalino, tudo limpo, bonitinho, ainda mostrando que há uma pureza anterior a isso tudo. Mas em termos cósmicos, o mundo aqui embaixo é uma verdadeira podridão. Por isso, o pingo d'água representa o substrato, vamos dizer assim, daquilo que já não teria mais como viver por causa da extinção da resina e da goma. E aí, então, aonde os corpos de energia racional é que vêm acompanhar essa transformação para que a classe racional viva. Mas, mesmo assim, nessa classe racional, os que são ruins acabam virando novamente uma classe inferior, que é o irracional. É verdade. Então, planície racional transformada em goma e resina. Então, uma planície pura, limpa e perfeita se transformou em goma e resina. Onde está o habitante do mundo racional? É a terceira energia, a energia racional. Quem é o estranho nesse contexto todo? O habitante do mundo racional. Então, quem é privilegiado de estar aqui, de ficar aqui? Não é o habitante do mundo racional, porque ele é um estranho. Ele está no mundo estranho. O habitante do mundo racional penetrou na planície que não estava pronta. Essa planície se transformou em 2 energias. A mesma planície, 2 energias, goma e resina. O habitante do mundo racional perdeu todas as suas virtudes e ficou aqui deformado, sem força nenhuma para voltar ao seu estado natural. Então, aqui nesse mundo de matéria, na planície racional deformada, o estranho é o habitante do mundo racional. Esse está fora do seu contexto, do seu lugar. Por isso que sofre mais aqui o habitante do mundo racional, porque
não se conhece, não sabe como retornar ao seu mundo de origem, porque ele é estranho, ele está no mundo estranho. O mundo dele não é esse. O mundo dele é o mundo racional. Ele planetou nessa planície, essa planície, para não estar pronta para o progresso, se deformou. Essa planície, então, empurra esse habitante do mundo racional de volta ao seu estado natural. Como? Não deixando ele se achar dono dessa planície, dono desse mundo. Ou seja, nunca está bom aqui para o habitante do mundo racional, nunca está bom aqui para o animal racional. Sempre está ruim, apesar de sermos filhos da natureza deformada, dessa mãe natureza, dessa Nossa Senhora, que é a dona da vida, a água, que dá origem a tudo e a todos, mas ela não aceita esse estranho aqui. Faz tudo para esse estranho sair desse mundo que é a planície racional. Então vamos nos conhecer a cultura racional, conhecer o livro Universo em Desencanto, para nos conscientizarmos que somos um estranho. Um estranho. Nós somos o estranho e estamos num mundo que não nos pertence. Aqui é a planície racional que se deformou. Essas duas energias, elétrica e magnética, nunca vai privilegiar esse habitante, porque é por causa desse habitante que ela se transformou em duas energias deformadas. Então, não vamos esperar aqui dessa planície deformada um aconchego, porque se ela está nessa condição, é porque esse habitante transformou essa planície em duas energias, elétrica e deformada. Ela poderia estar lá no mundo racional, já evoluindo em outros níveis reais de grandeza. Não estaríamos aqui nessa condição. Dr. Carlos. É verdade. Então, o pingo d'água, quando a gente fala o pingo d'água, é a linguagem do racional, né? Ele está nos alfabetizando em termos de energia, usa essa linguagem franciscanamente simples e clara. O pingo d'água está referenciado ao esperma, né? Que se liquefaz, o espermatozoide é o pingo d'água, o óvulo líquido também é um pingo d'água. E esse pingo d'água é energia racional materializada. São vírus em energia, tanto energia racional quanto vírus em energia elétrica e magnética. Aí, quando vai para o polo espécie, quando ele sai do aparelho, vai para a reprodução, polo espécie, e continua a humanidade aqui nesse plano. Quando essa energia racional que está materializada em sêmen, ela é reabsorvida, é o processo que os indianos, os orientais, etc., os ocultistas falam, que é uma sublimação dessa energia, vai para o polo individual, vai para aumentar a consciência, né? Agora o racional faz, rapidamente, para completar, ele faz um circuito. Então o pingo d'água se materializa, quando vai para o polo espécie, produz um embrião, né? A gestação é a materialização do espírito no ventre feminino, diz o Dr. Felipe, neurocientista. Então, vai embrião, feto, criança, adulto, velho, se transforma em que depois de velho? Não tem opção, em cadáver, né? Esse corpo morto se transforma em micróbios, os micróbios vêm e se alimentam daquela máquina, depois vem os vírus, se alimentam do micróbio, microvírus, vírus em energia, depois essa energia elétrica e magnética novamente vai se materializar em, novamente, pingo d'água. E aí volta esse ciclo. Só dá para sair desse samsara, né, desse ciclo compulsório de renascimentos, como dizem lá no Oriente, com o desenvolvimento da consciência racional. E para isso que a gente fala aqui, Universo em Desencanto, conhecimento de cultura racional. A leitura reflexiva faz essa energia racional ir para a sua parte consciente, e aí a gente vai indo de volta para de onde a gente não devia ter saído. Cultura racional, Universo em Desencanto. O que é, só para complementar aqui, se me permite, Dr. Carlos, é que Claro. na linguagem que o racional superior nos alfabetiza, no Universo em Desencanto, eu tive a oportunidade de refletir um pouco sobre esse aspecto do ser humano, da consciência, como que passa no meio disso tudo, até para efeito de entendimento da vida, da questão até do aborto, dessas transformações, porque a natureza é de transformações, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas como que a coisa acontece do ser humano
racional, o habitante, a parte do habitante, onde ele está ou como está nessa materialização, e que ele usa a terminologia que foi muito sugestiva para o meu entendimento, difícil até traduzir isso assim para um público não seletivo, mas de qualquer forma a gente pode avançar e dizer assim, a máquina do raciocínio materializa em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Para aqueles que estão estudando a cultura racional, que sirva de bom entendimento, para que não fique naquela coisa, aonde está o habitante, ou como é o habitante. Cada um na sua forma de entender, somos estudantes, vamos aprender bem isto. A máquina do raciocínio materializa em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Aí está a verdadeira energia de vida eterna, que aí, nessas transformações todas, ele já vem naquela condensação de vírus e microvírus, no pingo d'água, e nesse pingo d'água é que há a germinação e os mecanismos e as mecânicas da vida, aonde determinamos a existência do ser, que pode ou não pode, ou que deva ou que não deva ser tratado como ser. É o estudo que nós estamos fazendo e que muitos espíritas também vêm fazendo dentro do campo da compreensão deles, e a gente pode voltar numa outra ocasião, voltar a falar sobre isso. De qualquer forma, a sugestão está aí. No pingo d'água está as 3 energias, elétrica, magnética e a racional. Cada uma no seu papel, desempenhando tudo aquilo e determinando todas essas transformações. É muita informação para se falar em 2 ou 3 minutos, mas o que nós recomendamos é que o estudo da cultura racional, o racional superior, nos dá a verdadeira colocação do habitante do mundo racional, que é o que muita gente quer saber, eu tenho certeza. A máquina do raciocínio materializa em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, ou seja, a máquina do raciocínio é uma máquina de energias de vida eterna e materializa na glândula pineal, que é uma vida provisória. Oswaldo. Se você gostou do nosso programa, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.